E não tinha como, eu tentei ser jogador de futebol. Eu tentei, pensa que eu não tentei. Mas era mais por uma questão de referência do que você via na época ou porque era realmente uma vontade sua de ser um jogador de futebol? Sonho de menino. Sonho de menino. Sonho de menino mesmo. Mas jogava direitinho até. Depois eu vou contar. Até eu tomar uma bicicleta, né? Tomar um balão aí que acabou com a minha carreira. Acabou com a minha carreira? Você pode perguntar esse corte aí depois. Aí, meu menino. Porra, Júlio César, eu tomei um balão. O Engenho da Rainha todo sabe dessa história. Aí eu falei, não, isso que me tiraram do campo. Falaram, toma, me deram um banjo lá no campo do Everest. Toma, sai. O negócio é aquele ali. Faz esse favor aí. Faz esse favor, deixa esse bagulho aí com os caras aí. Você é até bonzinho, mas sai. Aí, mesmo. Vou ficar por aqui. Então, com 15 anos, você já formou um grupo de pagode? Já. 15 anos de idade, a gente tinha já um grupo informado, batucando, ainda não tinha nem o tantã. Era naquelas tinas, né? Era até preta, não era nem azul. Balde, era... Não tinha, não tinha nem tantã. O tantã, quando veio aquele tantãzão que a gente cortava ele pela metade, tudo. Tinha essas histórias todas. Que ainda era o rebolo, não era? Não, era marcação. Era marcação mesmo. Era marcação mesmo. Tantão largo, né? Cortava a metade, os caras esquentavam no couro. Não sou eu não, porque eu não sou muito batuqueiro não, eu bato mais. É uma música só, na outra eu entrego que meu braço dói. Tá errado não, pô. Meu braço dói, deixa os caras aí, que os caras são bravos do negócio. E essa veio minha referência é essa. Desde jovem, isso entrou mesmo na minha veia. O som que eu tenho realmente é samba, era ouvindo os discos de vinil da mamãe e do papai, que era o Partido em 5, entendeu? Era o tempo todo, era o Copa 7, ouvia essas músicas aí, e a gente planta e revade, deu feijão, planta e revade, deu feijão, e eu dançava o baile, essa foi a minha referência, e de repente, aquilo que eu vou sempre repetir, eu estar diante de grandes sambistas renomados, né, os que fizeram praticamente a história à frente do meu tempo, né? À frente ali do meu tempo. E depois de 30 e poucos anos e tal, eu olhava, caraca, mano, o cara que me botava de castigo no terreiro da minha avó Ercília, da cadeira de roda, era Candeia. Nossa. E aí? Aí eu vou falar, eu aprendi... Não, cara, eu convivi ali, ele bota as crianças pra dentro. Na hora da gira pesada, né? Meia-noite, bota as crianças pra dentro. E chegou aquele monstro da cadeira de roda. Isso é eu, meus irmãos, primos, todo mundo. Caraca, ficava escondido. A gente ficava lá de dentro do roncó, olhando tudo, né? No buraquinho, a gente via tudo acontecer. Mas o nego... E por isso que o terreiro ficava muito lotado. Era muito lotado, era muita gente. Caraca, era festa, né? Naquela época... Primeiro se fazia as festividades da religiosidade, depois o samba, não é isso ou não? Não, o samba sempre depois. Samba sempre depois. E a casa lotada, e a gente vê. Como é que eu ia saber que era aqui? Depois eu falei, caraca, eu vejo hoje todo mundo buscando a história, eu estava dentro do negócio, não sabia. Aí veio a veia, né? Aí veio a veia, né? E tu pergunta, por que meu pai não era músico? Minha mãe também não? Por quê? Por causa do Elton, do cavaquinho, é aquilo ali, aquela atmosfera. A mesma coisa você nascer ter um campo de futebol na tua porta, você vai jogar aquela porra, não tem jeito. Sim. O meu foi o samba mesmo, eu agradeço. Já veio predestinado, né? Agradeço muito a Deus de ter tido esse convívio e hoje poder falar, né? Ter essa essência, né? Essa responsabilidade de falar, essa autoridade de falar. Deixa eu te fazer uma pergunta.